Voltamos para o terceiro bloco do Ação Nacional. O tema de hoje é luto coletivo. Hoje eu recebo a psicóloga Andréia Elisa Garcia e o psicanalista Edson de Paula. Bom, a gente estava falando da Chapecoense no bloco anterior e eu vou fazer uma pergunta para dar continuidade. Você falou, olha, foi muito interessante aquele trabalho de colocar, estender as camisas, fazer a oração, mesmo antes que os corpos chegassem. E aí fica uma pergunta que muitas pessoas também falaram a respeito disso. Olha, mas não fizeram um certo, demasiado escândalo. Escândalo não é a palavra correta, como é que posso falar? A gente costuma... Espetáculo, vai. Espetáculo é a palavra mais correta, vai. Em relação àquilo, usaram muito a imagem de forma muito assim grotesca e ficar explorando aquilo o tempo todo, e a mídia ia e voltava e falava, e a mídia colocava de novo, é o avião que levanta voo, é o avião que pousa, enfim, se tornou uma coisa muito mais espetacular do que, na verdade, um velório. Na verdade, esse tipo de assunto, as tragédias, são assuntos que rendem em mídia, né? Então, eu acredito assim, essa espetacularização da morte, da tragédia, de um fenômeno de crise, de ruptura, ela, claro, vai ter algum impacto para as pessoas. A minha principal preocupação é em relação ao sofrimento mesmo, né? Daquelas pessoas mais próximas das vítimas, né? Porque é como se a vida ficasse banalizada. A vida, né? Tem ficado banalizada. O detalhe sobre que hora o avião caiu, em que minuto o avião caiu, quem era o médico que estava atendendo a pessoa lá no outro país e quando é que os corpos estão saindo, o cortejo dos corpos saindo de lá para ir para o aeroporto. Então, esse excesso, eu acredito que muitas vezes ele funciona como uma violência para as pessoas, para os familiares mais próximos, né? A mídia tem um papel fundamental nessa proteção. Existem dois lados aqui, né? Um lado é exatamente esse, essa apologia, né? A morte, a violência, tudo que cerca o mundo, as crises. E a mídia se alimenta disso realmente. Tanto que você liga a televisão na primeira hora da manhã, é bom dia, assaltante foi morto, e aí o dia inteiro seguindo. Aliás, se você pegar as emoções humanas, são 4, né, as básicas, né? Tristeza, medo, raiva e alegria. Só uma sobrou para positiva aqui no meio das 4. Então, eu acredito que somos seres emocionalmente negativos. Esse apego ao negativo, esse apego à melancolia, né? Isso faz parte do luto. E, por outro lado, existe também as leis das teorias sistêmicas, que dizem que tudo precisa ser reparado. Então, a lei da ordem, o que vem primeiro, o que vai por último, a lei do pertencimento, todos têm direito a pertencer, e pertencer ao ritual, à cerimônia, a estar grupo, presente, né? a estar ali. E a lei do equilíbrio, o equilíbrio de dar e receber. Então, quando um evento como esse é montado, numa proporção até apoteótica e midiática, você coloca aí a homenagem, o aspecto da homenagem à vida. Eu acho que isso é importante, enaltecer a vida. Muito mais do que o processo de luto ali, nós estamos enaltecendo a vida, homenageando em vida os nossos heróis. Isso é muito importante. Eu estou devolvendo a eles uma homenagem, prestando a eles ali a minha reverência, a minha admiração. E isso repara o sistema. Quando nós falamos de luto coletivo, é importante dizer que o primeiro grande luto coletivo foi o Holocausto. E o Holocausto levou 70 anos para ser reparado. Até 1990, a Alemanha ainda patinava nas negociações, muitas pessoas não acreditavam, por incrível que pareça, que o Holocausto havia acontecido. Então, somente em 2015 houve o aperto de mão ali, o perdão e toda essa reparação. Em outras situações, o luto coletivo, o reparo é muito mais rápido. Por exemplo, Torres Gêmeas, nos Estados Unidos. 2001, acidente. Em prazo de 10 anos, punimos os culpados, indenizamos a família e montamos um memorial, uma torre maior do que as outras ainda, para simbolizar o quê? A vitória da vida. Então, isso também é um aspecto sociocultural. Quando você coloca uma cerimônia, uma homenagem a um herói, a um luto,
Isso é muito importante. E como fica a questão das pessoas, vamos citar aqui no exemplo que a gente estava falando da Chapecoense, lá do voo, as pessoas que sobreviveram a esse voo, como é que fica esse lado sentimental? Porque ao mesmo tempo é uma alegria de poder estar vivo, né? Não foi vítima do acidente, mas ao mesmo tempo perderam amigos, pessoas que estavam lá, né? O sentimento de perda dele é enorme, porque a pessoa estava junto com aquelas pessoas ali, né? Já existem alguns estudos sobre a questão do como fica o sobrevivente, né? O sobrevivente ele fica exposto a um mix de sentimentos bastante complexo, né? É claro que tem a alegria de ter sobrevivido, misturado a isso tem uma certa culpa, né? Porque os meus amigos foram o que houve que eu fiquei, né? Uma sensação de parece que eu tenho então uma missão e o que significa eu ter sobrevivido a um acidente um acidente aéreo é muito difícil alguém sobreviver e de repente alguns sobrevivem, né? Então, essa pessoa ela vai precisar de um suporte. Quando a gente transfere para as pessoas que estão assistindo aqui, alguém que sobreviveu a um acidente de carro gravíssimo. Um milagre se transforma num fardo, de repente, né? A ser carregado para o resto de uma vida, um estigma. Então, realmente, o aspecto de ser tratado, esse assunto, de ser cuidado, é muito importante. Sim. E essa pessoa, um dos eventos comuns, né, do ponto de vista de adoecimento psíquico, que pode acontecer, é o que costuma ser chamado de estresse pós-traumático. E às vezes ele só aparece tardiamente. Os primeiros sintomas podem aparecer 6 meses depois. E alguém pode ficar com a falsa impressão de que, olha, sobreviveu e ele se recuperou tão bem. Nos primeiros dias ele esteve lá, ele deu entrevistas, ele se reaproximou da família, retomou o trabalho na medida do possível. E dali um tempo, alguns outros sintomas começam a aparecer, porque aquele mal-estar ocasionado por esse mix de sentimentos ficou abafado. Então, a gente costuma dizer, você trouxe uma questão interessante, né? Por que às vezes num velório alguém está mais contido e um irmão ou uma outra pessoa próxima tem uma crise muito importante, né? O que acontece? Esses lutos que a gente vai deixando abafadinho, eu costumo dizer, a gente tampa com a panela de pressão e segue a vida e vai negando e vai... não quer encarar. Não quer encarar e tal. Quando a gente vivencia uma nova perda, é um estilo de sentimento que tende a trazer à tona esses que estão lá na panela de pressão. Eles reacendem, eles vêm à tona, então a pessoa não está vivendo uma perda só, ela está vivendo a perda atual, somada, acrescida de perdas anteriores mal elaboradas. Então é um tipo de sentimento que é um tipo de fenômeno que realmente fugir dele e evitar entrar em contato e evitar se engajar nesse processo de tentar enfrentá-lo, de tentar elaborar, ele vai trazer alguma consequência não muito boa no futuro. Como enfrentar isso, gente, diante de assim, a gente tentar ajudar uma família, uma pessoa que está lá tentando amparar? O que dizer para alguém num momento desse que está numa situação dessa, né? Ou que perdeu alguém muito querido, de repente. Você precisa apenas amparar essa pessoa e se colocar à disposição dela. O que eu posso fazer por você? Acho que é a grande questão. Né? Você quer chorar? Você quer receber um abraço? Quer que eu fique em silêncio? O que eu posso fazer por você nesse momento? Acho que a grande pergunta que deve ser feita é, ao invés de condolências, sentimentos, ou querer dizer o que eu posso fazer para te ajudar nesse momento. Porque as pessoas muitas vezes não precisam fazer nada, apenas o silêncio já ajuda. A companhia. A companhia da pessoa. Então, estar ali consternado, estar ali próximo, dando qualidade à sua atenção. E outra coisa que é importante também, muitas vezes, é que existem algumas situações também em que as pessoas elas continuam vivendo o luto por muito tempo na sua vida. É o que nós chamamos do luto patológico. Luto complicado. O luto complicado, em que essa pessoa, inclusive, começa a ter algumas alucinações em alguns momentos. Ela tem insônia, ela não consegue se desapegar daquilo, ou muitas vezes ela se refere à pessoa que morreu como sendo viva ainda. Ela não quer conversar sobre aspectos de herança ou com a família, ela acaba se isolando. Então, existem N situações. Não quer desmanchar o quarto. Não quer desmanchar o quarto, quer manter aquele ambiente. Famílias que manteve a casa da pessoa. Exato.
Do jeito que perfeito, está, do jeito que era. não deixa ninguém entrar na casa, não aluga a casa, ou permanece o carro, o fusquinha na garagem. Como Eu cheguei a ver umas como histórias assim. se a manutenção desses elementos concretos minimizasse a dor do fato da pessoa não estar ali. Atua até como um símbolo psíquico, né? Um símbolo, uma representação de algo que precisa ser mantido na minha vida, mas que eu não me desapego. Então, porque eu tenho um ganho, muitas vezes, secundário ou primário com aquilo. Eu ganho algo com aquilo. Aquilo me sustenta ainda. Mas isso é bom ou ruim, gente? É realmente um fator É algo que a precisa ser ser elaborado. trabalhado. Algo a ser elaborado. Eu concordo com o Edson que a gente tem que tentar resistir à tentação de achar uma saída rápida para o luto. E achar que tem uma receita de bolo e que eu vou chegar assim e com essa pessoa eu faço assim, com essa eu faço assim. Aí não é matemática, 1 mais 1 é 2. Não. Né? Afinal, as vivências são muito particulares e algumas pessoas elas vão ser ajudadas no silêncio, na companhia, na escuta, em fazer uma oração. Pode ser que seja essa a saída dela. Né? Eu já estive atendendo familiares de pacientes que tinham acabado de falecer no hospital e pacientes terminais, muitas vezes, e que a pessoa dizia, você pode fazer uma oração comigo? Né? Então, é meu papel como psicólogo, posso entrar numa grande discussão sobre isso, se é ou não é o meu papel. Mas naquele momento eu acompanhei a oração junto com ela. Era o que ela queria. Aquilo, dentro da crença dela, era algo que ia trazer um conforto naquele momento, né? Independentemente da crença da pessoa. Então, o que é importante é assim, no caso dos lutos coletivos, existe novamente, algumas características particulares, né? Muitas vezes, quando assistimos na televisão uma tragédia, alguns profissionais que já atenderam em situações semelhantes têm uma tendência, eu vou lá ajudar. Né? Ou até uma pessoa voluntária, querendo fazer um trabalho voluntário, bem intencionada, eu quero ir lá ajudar. Eu vou me deslocar até lá e eu vou lá fazer um trabalho voluntário. Quem escreve sobre lutos coletivos e tragédias costuma dizer o seguinte, a gente tem que tomar cuidado. Existem regras, existem algumas diretrizes para atuação em diferentes contextos, que às vezes você vai lá para ajudar, você acaba provocando mais problemas para quem está lá. Às vezes não tem água, não tem onde dormir, né? Houve uma tragédia, uma catástrofe natural, as casas foram levadas, tem muitos desabrigados, e vai alguém lá para ajudar. Ele é mais um problema naquele ambiente do que uma ajuda. Então, você precisa se preparar se você quer fazer uma ajuda nesse sentido. Você precisa se informar, tem regras da Defesa Civil, tem regras das agências, a ANAC, a Agência de Aviação, né? Ela tem regras para fazer atendimento a vítimas a familiares de acidentes aéreos. Então, existem normativas para isso no mundo, né? Guias para isso no mundo. Então, embora a gente tenha que ter sempre uma atitude empática, né, com aquele que está vivenciando a dor, é importante ressaltar que nas situações de luto coletivo a gente precisa se informar para poder saber como ajudar. Como agir. Além do que, em situações de grupo, tudo se potencializa. Sim. O grupo ele potencializa todos os aspectos, sejam eles negativos ou positivos. Tudo torna uma proporção maior quando é coletivo. Então precisa também saber lidar com o grupo. Esse que é o grande ponto. Perfeito. Bom, esse é a Programação Nacional, estamos falando sobre luto coletivo, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.